E eu quero caminhar um pouco mais sobre isso para entendermos Gênesis 14, versículo 18, e é claro, o texto principal que vamos ler no final. Gênesis 14, versículo 18. Amém, queridos? Diz assim a palavra. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou ele a Abraão, dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Vamos repetir juntos aí o verso 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então, esse texto é o texto base, né? A primeira citação da palavra dízimo no Antigo Testamento, e é o momento em que Abrão, ainda com seu nome inicial, depois o nome dele se torna Abraão, você não sabe por causa do decorrer do desenvolvimento da aliança dele com Deus, o seu nome é modificado pelo próprio Deus. E aqui, Abrão reconhece o sacerdote Melquisedeque vai até ele, mas ele não era só sacerdote, ele era rei de Salém. Essa Salém aqui, depois vem a ser reconhecida como Jerusalém, o local onde ela está é o mesmo que depois vem a se tornar Jerusalém. Muito bem, o texto de Hebreus, ele foi a nossa última leitura, mas antes de lermos, vamos ler Hebreus, depois nós vamos retornar para outro texto. Abra sua Bíblia então, em Hebreus capítulo 7, que é o texto principal que nós estamos observando. Hebreus capítulo 7, o versículo é o verso 1. Amém, queridos? Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou. Todos estão comigo? Verso 2. Para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Muito bem. A minha ênfase no capítulo 7 de Hebreus hoje é falar um pouco sobre o fato de Melquisedeque ser rei e ser sacerdote. Nós entendermos um pouco a respeito disso. Eu já trouxe uma visão geral sobre isso quando na interpretação do texto de Gênesis 14, mas agora no texto de Hebreus a mente vai ficar um pouco mais clara para entender. Há um fato interessante aqui, que é primeiro entender o que significa essa palavra que está no verso 3, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus. A interpretação errada é entender que ele é como se fosse uma aparição de Jesus do Antigo Testamento. Os irmãos vão encontrar quem interpreta dessa forma. Essa é a interpretação completamente inadequada para o texto. Na verdade, quando o texto fala sobre sem pai, sem mãe, sem genealogia, é que o Melquisedeque, que aparece para encontrar com Abraão, ele não está citado no texto sagrado com genealogia,
que era uma prática comum dos judeus. Por quê? Porque, na verdade, ele não está enquadrado na descendência do povo de Israel, porque o povo de Israel nem existia. O povo de Israel ainda não existia, estava nos lombos de Abraão. Como assim? Abraão viria a ter o seu filho Isaque, Isaque viria a ter o seu filho Jacó, e Jacó viria a ter seus 12 filhos, que se tornariam a nação de Israel. E através da nação de Israel, Deus traria o seu filho à terra. Eu acredito que todos sabem que o grande projeto de Deus, desde o texto, antes da fundação do mundo, na verdade, que antes de criar os céus e a terra, antes de criar o homem, antes de criar todas as coisas, Deus já sabia o que iria ser. Ele já havia planejado trazer o seu filho para a terra. E a aliança que ele faz com o povo de Israel, povo esse gerado por ele, porque foi gerado de forma milagrosa, era para trazer o seu filho e ele se revelar aos homens por meio do seu filho. Deus criou o homem com todo o poder, com poder e com autoridade, criou os céus e a terra e criou o homem, o ser humano, mas este Deus se revela no seu filho. E o alvo de Deus, e aqui eu quero deixar claro, irmãos, a Escritura Sagrada, o grande projeto do Senhor é se revelar aos homens. A ênfase é a glória dele manifesta. Ainda que vejamos na Escritura que Deus amou o mundo, que Deus amou os homens, a ênfase não é os homens, a ênfase é o Deus que amou o mundo. A glória é de um Deus que, mesmo sendo tão poderoso, ele almejou se relacionar com o homem, e o homem caído, de forma que ele estende a mão nas trevas, ele estende a mão, ele faz a sua luz brilhar no meio das trevas. Este homem caído contempla a sua glória, e ele estende a mão e retira esse homem das trevas e transporta para a luz, aonde ele está. A ênfase, portanto, é total neste Deus, completa neste Deus. Pastor, é claro, pastor, é claro. Não, irmão, é claro nada. Nós estamos vivendo um tempo onde os cânticos estão sendo direcionados para afagar o coração dos homens, onde os cânticos não são mais, entre aspas, né, não são bem assim para Deus, é para acalmar os corações, é para dizer para as pessoas que elas são amadas, que elas são importantes, que elas não têm que se preocupar com amanhã, porque Deus é com elas, como dando a entender que a ênfase é as pessoas. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Dando a entender que a ênfase é as pessoas. Você vai encontrar pregador por aí, na internet está lá registrado a pessoa dizendo que o ser humano é o ponto fraco de Deus. Você vai encontrar isso. Então as coisas estão se invertendo. E nós não podemos, é claro, nem temos a intenção de defender, né? Como assim, pastor, defender? Meu irmão, Deus não precisa de defensor. A glória dele é suficiente para ele se fazer Deus, e ele será sempre reconhecido na sua magnitude. Os pregadores, nós pregadores, a igreja, ela não defende o Senhor como se Deus fosse um Deus fraco, sem capacidade. Pelo contrário, ele é Deus e ele exalta a sua glória. Basta olhar para a criação. Não é? Basta olhar para a riqueza de detalhes que ele criou todas as coisas. Então, esse texto que nós lemos, voltando agora para a interpretação de Melquisedeque, Melquisedeque, meus irmãos, é exaltado no Antigo Testamento e no Novo Testamento, no sentido, exaltado aí no sentido de ênfase, né? Não de exaltação, de idolatria, de adorá-lo, mas a ênfase de Melquisedeque é Melquisedeque, uma pessoa que não teve a história de Israel para que o próprio Israel contemplasse o Senhor. Como assim? Todas as pessoas que nasceram no meio do povo de Israel tinham histórias para serem ouvidas.
e reconhecer Deus mediante suas histórias. Imagine alguém que nasceu já na terra de Canaã conquistada, em pleno andamento do governo de Josué liderando o povo. Essa pessoa nascia e dizia: Deus é poderoso, olha o que ele fez dos nossos antepassados. Melquisedeque não teve isso. Melquisedeque não tem absolutamente nenhum histórico que determine ele ter se tornado sacerdote e rei. E na pessoa de Melquisedeque está manifesto o que apontava para o projeto de Deus cumprido no Novo Testamento, que é a união dos dois ofícios, o rei e o sacerdote. Isso faz de Melquisedeque ser observado como uma comparação com a figura do Messias. Como assim? Melquisedeque é a manifestação do Messias do Antigo Testamento? Não, mas ele é a figura que aponta para o plano de Deus para o futuro, e ele assim o fez em Jesus. Jesus se tornou o sumo sacerdote de todos os homens, e ele está sentado à destra do Pai, intercedendo por nós. O sacerdote é quem intercede diante de Deus pelos homens. Jesus é esse sumo sacerdote, o sacerdote maior, conforme o texto de Hebreus mesmo diz, mas ele também é rei. E aqui eu quero observar com os irmãos o texto de Zacarias. Abra aí a sua Bíblia em Zacarias. Zacarias, no capítulo 6. Vamos projetar aqui na tela, eu creio que será mais rápido, é possível? Zacarias, capítulo 6. Nós vamos ler aí a partir do versículo 11. Pode ser? Vamos ler juntos aqui, irmãos, na tela. Receba a prata e o ouro e faça uma coroa e coloque-a na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Zadoque. E diga-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Ele se assentará no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Pode deixar aí nesse texto, aí paradinho nesse versículo. Olha só, irmãos. Essa passagem de Zacarias, o Senhor, usando o profeta Zacarias, ele faz um chamado a Zacarias, apontando para o sacerdote da época, e ele diz: olha, peguem prata e ouro, e façam uma coroa, ponham na cabeça do sacerdote Josué, filho de Zadoque. E aí ele é chamado de renovo. Em outras palavras, esse texto, essa passagem bíblica, não está falando sobre o que seria a partir daquele momento o sacerdote da época, mas estava apontando para o que seria no futuro com a vinda do Filho de Deus. E na vinda do Filho de Deus seria finalmente unido os dois ofícios, o ofício sacerdotal e o ofício de rei. Para isso eu preciso entender um pouco sobre qual o ofício do rei, na linguagem da pessoa do rei Davi. Por que o rei Davi nós estamos falando? O rei Davi é a figura de rei que aponta para o projeto do Senhor. Como assim? O rei Davi venceu todos os seus inimigos. O rei Davi venceu o gigante Golias, os irmãos sabem, mas antes disso ele venceu um leão e venceu um urso para cuidar das ovelhas de seu pai. Veja a figura aqui manifesta, expressando o coração de Deus na sua atitude. E o rei Davi tinha, não só o rei Davi, mas esse era o ofício de todo rei,
ele precisava ser o que resolvia os problemas do povo e que defendia o povo. Conforme eu já disse, a figura do rei Davi, que venceu no final do seu reinado, depois de 40 anos, venceu todos os seus inimigos. O povo de Israel não tinha mais inimigo para batalhar naquele momento. E era ofício do rei proteger o povo, conforme já citamos, mas também resolver os problemas do meio do povo. Então o rei tinha um momento que ele recebia as pessoas com seus problemas. O texto mais famoso sobre esse ofício é quando Salomão, filho de Davi, quando ele sucede seu pai, ele vai receber duas mulheres que disputavam um filho, uma criança. Uma tinha dormido sobre seu filho e o matou, trocou a criança de noite, é o que dá a entender lá o texto claramente, e então ela vai disputar diante do rei aquela criança, como sendo dela. Na verdade, a dela, ela tinha matado, dormindo sobre ele. Em outras palavras, o rei, então, resolve de forma sábia. Os irmãos devem lembrar, quando ele diz a um soldado, ele diz a um de seus oficiais, ele diz para pegar uma espada e partir a criança ao meio. Uma mulher, então, declara que não se passa nada com a criança. Então, ele diz, olha, em outras palavras, essa é a mãe da criança, pode dar ela. E todos se admiraram da sabedoria do rei. Quem resolvia os problemas no meio do povo era o rei. Quem protegia o povo era o rei. Então, ele batalhava com os inimigos que podiam pôr em risco o povo. Muito bem, agora, imagine um rei que não é só rei, mas é sacerdote. Ele vai resolver os problemas do povo, no meio do povo, para com o povo, no meio do povo. Ele vai proteger o povo dos seus inimigos externos, o rei. E o sacerdote, ele vai interceder pelos homens, perante o Senhor. O que é interceder pelos homens? Se colocar entre os homens e Deus, pedindo pelos homens. E automaticamente manifestando aquilo que é da parte de Deus para com os homens, o ofício sacerdotal. E aí vem o grande projeto de Deus que se manifestou em Jesus Cristo. Meus irmãos, Jesus é o nosso Rei. Ele protege o seu povo dos seus inimigos. Jesus enfrentou Satanás e venceu Satanás na cruz do Calvário. A autoridade foi dada, tanto é que quando um demônio se manifesta, quando o mal se levanta, repreendemos o mal em nome de Jesus, em nome do Rei. E quando há um problema no meio do povo, quando há um impasse no meio do povo, a pessoa de Jesus é o conselho, é a resolução, e cada um é convidado a ser semelhante a Cristo. Então haverá o quê? Resolução. Da parte dele, meus irmãos, nós temos resolução. Se é perdão, será liberado perdão. Se é liberar perdão, será liberado perdão. Se é receber algo, com amor e carinho, assim será feito. Se é execução de algo necessário para que a glória do Senhor se manifeste, fazer algo necessário, na pessoa de Jesus nós recebemos todo o conselho para que os nossos problemas sejam resolvidos. Muitas vezes não serão resolvidos, mas teremos força para vencer e permanecer firmes no Senhor como Ele permaneceu. Na pessoa de Jesus, quem sabe um dia vamos pregar só sobre isso, né? Jesus, rei, sacerdote, e desenvolvermos isso mostrando textos. Mas eu quero, nesse rápido ensino, dizer a você que o Melquisedeque, ele é proferido aqui no texto de Hebreus. Ele é dado ênfase em Gênesis. Por quê? Porque ele, no Antigo Testamento, sem a influência da história da nação de Israel. Pastor, como assim sem a influência da história do povo de Israel? Meus irmãos, você lembra quando Jesus recebe a presença de um centurião?
que diz que o criado dele estava doente, já à morte. E aí Jesus diz assim: eu irei curá-lo. O que o centurião diz? Não, Senhor, eu tenho pessoas sob a minha ordem, eu digo, faze isso e ele faz, eu digo ao meu servo, faze isso e ele faz. Assim, ele disse, olha, eu também tenho autoridade e as pessoas obedecem. Se o Senhor ordenar, assim será curado o meu servo, em outras palavras. Jesus declara naquele momento, grande é a tua fé, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé, em outras palavras. Por que Jesus disse isso, irmãos? O centurião não tinha em que se apegar em sua descendência. O povo de Israel tinha todo o apoio para ter fé, dado a sua história e Deus com eles na história. O centurião não. Mas o centurião se lançou em fé do mesmo jeito. Então, quando nós falamos Melquisedeque, ele é rei de Salém, e ele é sacerdote do Deus Altíssimo. E nós vemos no Novo Testamento que Deus fez essa figura, manifestou a figura do Antigo Testamento, manifestou publicamente no seu Filho. Nós vemos claramente a mão de Deus. Em outras palavras, meus irmãos, quando nós olhamos para a história de Israel e entendemos que isso é instrumento de Deus para abençoar as pessoas em sua fé, não podemos nos esquecer de Melquisedeque. Como assim? Deus, para levantar os seus filhos à semelhança da sua vontade, Ele faz pelo seu poder, pela sua manifestação. Em outras palavras, nós cremos, Deus é suficiente para nos levantar segundo a sua vontade. Quando você se sentir fraco, quando você se sentir que está desanimado, lembre-se disso. Melquisedeque, sem ter um pai com um histórico de fidelidade, sem ter uma mãe com um histórico registrado de fidelidade, sem uma história de Deus para com a sua descendência, antes e depois, foi levantado rei e sacerdote. E aí, você já conhece o texto de Gênesis, que ele traz pão e vinho e ele come uma refeição com Abrão, simbolizando claramente ali, comer uma refeição significava aliança, significava querer bem, significava comungar do mesmo interesse, e Abraão ali faz essa refeição com ele. O texto dá a entender quando cita, e ele trouxe a Abraão pão e vinho. Não era a ceia do Senhor do Novo Testamento, não era, mas era uma refeição, e esse simbolismo de comer juntos era algo muito especial. Em outras palavras, a mensagem que nós temos dos fundamentos dos dízimos e ofertas é que sempre o recurso foi entregue nas mãos daqueles que professavam o nome do Senhor e que estavam em nome de Deus realizando algo. Isso no período da lei, no período do Antigo Testamento antes da lei, no Novo Testamento, nas mãos dos apóstolos, aos pés dos apóstolos e nas mãos dos servos de Deus para abençoar a obra do Senhor. Eu quero dar ênfase que você deve ter o entendimento do texto. Às vezes parece, nessa explicação toda, parece que nós estamos saindo do assunto, mas o grande alvo aqui é interpretar profundamente o texto, falando, no caso aqui, sobre a figura do Melquisedeque, e explicamos hoje, em especial, sobre o que significa sem pai, sem mãe, sem genealogia. E eu quero convidar você, nessa hora, a entregar ao Senhor dízimos e ofertas para a glória de Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar, irmãos? E eu quero aproveitar para orar pela cidade, orar pelo comércio, orar pelas pessoas, por todos aqueles que têm um emprego e os que não têm, para que recebam. Amém? Vamos orar? Meu Pai, é no nome de Jesus, levante as suas mãos, meus irmãos. Pai, é no nome de Jesus que de mãos levantadas te pedimos misericórdia sobre a nossa nação.
misericórdia sobre a cidade de Angra dos Reis. Te pedimos, Pai, abençoe as nossas mãos, as nossas obras, o nosso trabalho. Toma em tuas mãos as nossas vidas e nos faça, Senhor, reconhecer-te cada dia a tua mão poderosa, assim como Abrão reconheceu o Senhor e entregou os dízimos de tudo a Melquisedeque. Seja assim, meu Pai, sobre nós também, trazendo diante de ti sempre o resultado da vitória do Senhor na nossa vida. Oramos, Pai, reconhecendo-te, tudo pertence ao Senhor e tudo vem de ti. No nome de Jesus.